Passamos agora a palavra ao professor Dr. Oswaldo Bafa Filho, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lúcio, em nome de quem saúdo a família Panepucci. Eu também gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora desse evento para falar alguma coisa em homenagem ao nosso querido Horácio Panepucci. Me antecederam 3 ex-colegas do Horácio, pessoas que começaram a carreira científica junto com ele. Creio que eu estaria falando hoje aqui como um dos ex-alunos desse instituto, ex-alunos do Horácio, que foi influenciado por ele ao longo da vida que a gente vem trilhando. Eu, na viagem de Ribeirão Preto até aqui, vinha pensando no que falar. Devo confessar que não tem sido fácil pensar sobre esse momento. Afinal, é um momento ambivalente. Por um lado, a gente vê uma obra grandiosa realizada por um colega nosso. Por outro lado, a gente sente a perda. Mas, como falou o Caride, vamos pensar em saudade e não em tristeza, que são coisas diferentes. E me lembrava que, a essa época, há 30 anos atrás, 1976, eu estava fazendo provas de física do estado sólido com Horácio Panepucci. Foi assim que eu o conheci de forma mais direta, né? Lógico que a gente o via pelos corredores, mas não tinha tido oportunidade de ser estudante dele até o 4º ano. E ele passava para nós uma figura austera, rigorosa, né? Como já falou o Mário também, que estimulava, que buscava a qualidade, que nos forçava a ir sempre além daquilo que a gente eventualmente gostaria de ficar na posição mais confortável. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com Horácio Panepucci em processo de pesquisa durante o meu mestrado, meu doutorado. É sobre isso que eu vou falar um pouquinho mais adiante, como isso me influenciou e me influencia ainda hoje. E depois tem uma outra etapa, né, depois de obter o doutoramento, em que nós começamos a participar de bancas juntos, organizar congressos. E ainda uma outra etapa em que eu tive a felicidade de ser diretor de instituto na mesma época que ele era diretor aqui. Então, nós convivemos na administração da universidade, na política universitária. E todas as qualidades que já foram ditas emanava nas reuniões do Conselho Universitário, sempre que ele estava presente, sempre que ele estava participando dos debates. De modo que eu tive essa felicidade de poder desfrutar de todas essas facetas, né, do professor Horácio Panepucci. E, sem dúvida, isso teve um reflexo positivo muito grande em tudo aquilo que eu faço ainda hoje. Então, essa apresentação, na realidade, eu tinha já falado alguma coisa no ano passado, quando nós tivemos a oportunidade de organizar o primeiro Congresso Brasileiro de Neuroimagem Funcional lá em Ribeirão Preto, e a gente apresentou, então, fez uma homenagem ao Horácio e apresentamos alguma coisa. O relógio está aí para mostrar que o tempo não para, que a gente precisa ficar atento. Próximo, por favor. Bem, aí tem alguns dados biográficos, né, que já foram citados. Nasceu na Argentina, casado com a Lúcia, enfim, foi professor da universidade, veio aqui para o Brasil. Não sabia que tinha sido indiretamente, que tinha ido para os Estados Unidos, mas fruto desse golpe militar. Ingressou no CBPF, fez o seu doutorado lá, e em 70 veio aqui para São Carlos, né? Eu entrei aqui em 74, depois de passar um ano na Federal, então ele já estava aqui há 4 anos quando eu cheguei. Bom, ele foi, como todos sabem, uma grande liderança na área de ressonância magnética, ressonância de espinho eletrônico, formou 24 mestres doutores, né, vários estudantes de iniciação científica. Aqui na audiência eu identifico o Said, né, que não está aqui hoje, o Magon, o Alberto Tanús, Matheus, enfim, vários outros que talvez... Olha o Tito aqui do lado, tá certo? Publicou vários trabalhos, né? Poderia certamente ter publicado mais se não fosse aquela característica que o Feliciano falou de não gostar de escrever, né? Também era um pouco na hora de escrever artigo científico, né? E tem várias citações, mais 200, né? O próximo. Bem, uma das coisas que o Horácio fez aqui no Departamento de Física e Ciências dos Materiais da época, né, que me marcou, foi trabalhar na área de dosimetria por ressonância de espinho eletrônico, né? O próximo.
Então, a gente tem aí o primeiro trabalho que foi feito aqui no Brasil, né, e publicado aqui, que tem, então, como autores o professor Godofredo Keber, né, irmão do Roland, aqui do Instituto, a Cristina Terrilli, o Horácio e o Sérgio Mascarenhas. E hoje, eu posteriormente entrei nessa área, em 1980, a convite do Sérgio, e hoje ainda trabalho nessa área. Na semana que vem estou indo para uma conferência nacional, justamente relatando trabalhos nessa área de aplicação de EPR, a dosimetria das radiações, fruto desse trabalho seminal que o Panipucci começou aqui. Nessa época, os espectrômetros eram todos feitos aqui no Instituto por ele. Aliás, eu tive a oportunidade, durante o meu mestrado, compartilhar o laboratório. O professor Otacílio tinha sido recém-contratado, não tinha ainda o seu laboratório montado, e o Horácio generosamente abriu as portas para que lá a gente pudesse passar várias noites fazendo as nossas medidas, né, no equipamento que ele tinha montado. Próximo. Bem, nesse trabalho, então, se discutia como é que a gente poderia medir doses, né, em vivo, no caso, uma cauda do rato ali irradiada, e se medir os defeitos paramagnéticos criados nessa cauda. Hoje em dia, isso nos Estados Unidos está sendo uma área bastante quente por conta do bioterrorismo, das bombas, das dirt bombs, né? E já tem gente desenvolvendo equipamentos de ressonância que o cara põe a cabeça dentro, se coloca uma bobina de superfície no dente e você conseguiria, em princípio, fazer um screening e medir qual foi a dose que essa pessoa recebeu. Isso tem uma importância, né, de segurança enorme, e trabalhos que começaram também por aqui, né, além de outros locais. Próximo. Bom, aí tem mais dados sobre a vida do Horácio. Foi professor nos Estados Unidos, né, em vários locais, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, visitou várias universidades, Chile, Peru, Venezuela, Argentina e Cuba. O próximo. Foi fellow da Guggenheim, né, participou do comitê editorial de várias revistas. Próximo. Bom, em 82, então, como o Mário já falou, começaram a fazer os primeiros experimentos de ressonância, de imagem, né, aí está o primeiro tomógrafo, entre aspas, né, onde se colocavam amostras para se fazer imagens. O próximo. Uma outra visão. E, nesse instante, eu já estava em Ribeirão Preto, fui contratado lá em 81 e também queria fazer alguma coisa de física mais aplicada à medicina. Apesar de ter feito doutorado em biofísica molecular, ainda estava um pouco distante das aplicações médicas. Então, procurei o Horácio com uma ideia. Mostra o próximo, por favor. Bom, essas são as primeiras imagens do tomógrafo, né? O próximo, acho que isso vai ser mostrado depois, por isso que eu estou passando rápido. O próximo. Bom, e a ideia que eu tinha procurado o Horácio era por que a gente não conseguiria, ou não tentaria medir a concentração de ferro no fígado de forma não invasiva. Ele achou, quer dizer, do ponto de vista de físico, era interessante, né? O ferro é um íon que tem um poder de relaxação muito grande, vai mexer nos tempos de relaxação. Eu volto para Ribeirão Preto, falo com os médicos e, olha, tem uma ideia legal, vamos fazer essa medida. Eles falaram, bom, isso é importante, relevante, vale a pena fazer. E aí eu fui com aquela ideia de físico, querendo fazer experimento em medicina. A gente falei, bom, vamos até o açougue, compramos um pedaço de fígado, colocamos esse fígado em soluções com diferentes concentrações de ferro, o ferro vai entrar, a gente volta para o laboratório, mede os tempos de relaxação e está feito o método. Aí deram risada, obviamente, que não é assim que se faz esse tipo de pesquisa. Então, entre aquele instante lá, né, de 82, e passaram-se 4 anos até que se conseguiu desenvolver um modelo experimental em animal, no caso rato, em que se injetavam soluções de ferro, e esse ferro, então, acabava desenvolvendo essa sobrecarga que acontece em várias doenças, e ali no lado o fígado A é normal, o fígado B está sobrecarregado. Vejam que a cor muda bastante. Próximo. Fazendo o corte histológico, esses pontos pretos do lado direito é ferro que está acumulado no fígado, né? O próximo. Aí já tem as primeiras medidas que nós fizemos de medir os tempos de relaxação naquele tomógrafo e conseguimos ver efeitos. Então, do lado direito a gente pode olhar a concentração de ferro contra a taxa de relaxação na vertical, encontramos um efeito. O próximo. Vimos também com T1, T2, né, o próximo. Isso foi publicado, falta uma, nessa revista, né, Bulletin of Magnetic Resonance, e nós depois publicamos, aí ficamos contentes, depois descobrimos que essa revista também não cresceu, não se atualizou, né, e perdemos um excelente trabalho que depois passou a ser muito citado. Acho que isso é um recado para os jovens que estão aí também começando a sua carreira, sempre tentar publicar os seus resultados nas melhores revistas para que tenha
né, que seja reconhecido, seja depois utilizado, inclusive. O próximo. Bom, e aí, nessa ocasião, em 28 de abril de 86, estava sendo instalado no Brasil o primeiro tomógrafo de ressonância de corpo inteiro, no Hospital Albert Einstein. O Ponipucci estava envolvido, consultando, ajudando o pessoal lá a tomar decisões nesse sentido. E num dia, eu e o Alberto Tanus fomos para lá com uma caixa de isopor cheio de fígados extraídos do rato, colocamos em uma bandeja e esses pontos que a gente consegue ver aí são então imagens, né? Muito grosseiras ainda, não sabíamos como fazer isso, tinha uma série de restrições naquela máquina. O que se pode ver é que algumas imagens são mais claras, outras mais escuras, e que o ferro parece que tinha algum efeito, né? Bom, isso foi em 86, eu viajei para o exterior, fazer pós-doutoramento, voltei, e nunca desisti de fazer isso com uma máquina de verdade, vamos dizer assim, em situação clínica. O próximo. Finalmente, o ano passado, nós publicamos um artigo numa revista de ressonância magnética, onde nós relatamos, então, vários estudos feitos para medir agora essa concentração de ferro no fígado de forma não invasiva. Então, vocês veem duas imagens, uma com uma sobrecarga moderada, a outra com uma sobrecarga baixa. Aquela região ali escura é o contorno do fígado, e a imagem é bastante diferente. Próximo. Com isso, a gente pode selecionar regiões de interesse, fazer um processamento próximo e, finalmente, fazer uma imagem da distribuição de ferro no fígado dessa pessoa, desse paciente. E isso tem um valor clínico bastante grande no manejo de pacientes que têm esse tipo de patologia que leva a essa sobrecarga. De modo que isso também, eu entendo que é uma outra característica que eu aprendi do Horácio, que é de perseverar, de lutar, de sempre ir até o fim, e não abandonar as ideias que a gente acredita. Próximo. Bom, esse é o sistema que tem aqui em São Carlos, eu queria que vai ser mostrado depois. O próximo. Bom, aqui já foi falado a transferência da tecnologia para o Hospital da Santa Casa. O próximo. Aqui o Ponipucci, no momento que o magneto estava sendo energizado, né, a alegria dele. O próximo. Também supervisionando a transferência de hélio. O próximo. Aí o tomógrafo finalmente em uso, né? Próximo, uma bobina também construída aqui, desenvolvida no grupo. Próximo. Bom, e aí está o grupo, né? Naquele momento, né? O Ian está lá, a gang, né? Que ajudou a fazer isso. Próximo. Ops, vai mais um. Bom, eu infelizmente não pude ver o Horácio antes do falecimento. Eu não estava aqui no Brasil. Eu terminei meu mandato como diretor em junho e em agosto resolvi ficar um tempo fora. Estava nos Estados Unidos e daí, numa fria manhã, né, no hemisfério norte, de outono, eu recebi a notícia do falecimento do Horácio. E fiquei muito triste, muito chateado por não ter tido a chance que Caride, o Feliciano teve, de pelo menos ter tido algum contato antes com ele. As notícias que eu recebia de lá é que não era algo nada grave, né? E eu estava tranquilo, digo, bom, logo eu estou voltando, voltei em novembro, aliás, dia 2 de novembro, e certamente iria vê-lo. Infelizmente, por uma questão de semanas, não tive essa oportunidade. E desde aquele momento, eu digo, bom, a gente precisa lembrar o Horácio, mostrar tudo de bom que ele nos deu. Daí veio a ideia de fazer esse congresso ano passado e homenagear o Horácio. Mas, mesmo assim, depois disso, nós começamos a pensar, e eu, junto com o Alberto Tanus, decidimos escrever um obituário que relatasse, com um pouco mais de detalhe, todo o trabalho que o Horácio tinha feito. E fizemos esse obituário, enviamos a Physics Today. O editor achou muito interessante, mas disse que eles só publicam obituários que eles convidam, não que são mandados para lá. Mas que esse obituário iria ficar depositado na Biblioteca Niels Bohr de Física, e lá está. E aí, um dia, eu tive a ideia de conversar com o Salinas, né, que é o editor-chefe do Brazilian Journal of Physics, e falei, Salinas, eu quero publicar este obituário. O Salinas não demorou 30 segundos e me mandou uma resposta dizendo, olha, nós precisamos fazer mais. E, infelizmente, eu não trouxe aqui a mensagem, mas ele tece somente elogios ao Horácio e ao convívio que ele manteve com o Horácio. Nós três estávamos no Conselho Universitário nessa mesma época, né?
Eu, apesar de estar na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, então tinham 3 físicos ali, formando uma pequena máfia, vamos dizer assim. E ele disse, não precisamos fazer mais, eu te convido, então, a publicar um número especial do Brazilian Journal of Physics. E nós começamos, então, a circular mensagens e tivemos uma aceitação, uma aderência muito grande. Rapidamente, várias pessoas se comprometeram a mandar trabalho, tínhamos uma lista muito grande que foi, então, o pessoal foi trabalhando e, finalmente, a gente teve a edição do BJP de março, agora, com homenagem ao Ponipucci. Temos trabalho de colegas da Argentina, colegas dos Estados Unidos, colegas que estão na Suíça, né, o Nicolau, ex-aluno do Horácio, enfim. Temos aqui uma coleção bastante significativa de tudo que ele ajudou a criar, direta ou indiretamente. E, nesse aspecto, eu queria só dizer o seguinte, eu lamento, né, colocamos isso no nosso prefácio, que lamentamos que esse volume não tenha sido feito enquanto Horácio estava entre nós. E eu, como ex-aluno aqui do Instituto, queria até exortar o Glaucius, né? Aqui, o nosso Instituto tem sido muito duro, vamos dizer assim, em olhar pelo retrovisor, olhar para o passado. Quer dizer, eu identifico na audiência várias pessoas, vários professores que foram fundamentais, né, para que esse Instituto tivesse o prestígio que tem hoje. E para que a gente não seja surpreendido, né, por aquele relógio que não para, talvez fosse a hora da gente começar a lembrar os colegas que aqui estão conosco, para não ter que lembrar, como falou o Feliciano, um outro samba, que é aquele do Nelson Cavaquinho, né, que diz, né, quando eu morrer, né, aquela coisa toda. Então, acho que seria importante fazer isso. Bom, eu queria, para encerrar, mostrar algumas fotos do Horácio no momento de uma reunião. O Conselho Universitário estava reunido no ano 2001. Em dezembro, normalmente se faz uma confraternização, e nesse dia saiu a nomeação do vice-reitor, que era o professor Hélio. E o professor Horácio Ponipucci tinha sido um dos componentes da lista tríplice para a eleição de vice-reitor, em reconhecimento ao trabalho que ele tinha realizado pela universidade. Então, eu selecionei aí várias fotos, a gente vê o Horácio ali atrás ao fundo, o professor Milan, o professor Maziero, né? Ali no canto à esquerda dá para ver a ex-pró-reitora e agora reitora, né? Magnífica reitora. Professora Sueli, próximo. Aí o Horácio, o professor Hélio na frente, o professor Massola ao lado dele, próximo. O professor Ponipucci também novamente. Professor Ponipucci. O professor Ponipucci assinando, né, o termo a ata da cerimônia, o próximo. E aí o professor Ponipucci com um estudante que fazia parte do Conselho Universitário. E os estudantes, como a gente sabe, não mudam, né? Eles são sempre radicais, né? Sempre querem fazer coisas, né? E o Ponipucci sempre com aquela abertura de dialogar com todos, né? De ter paciência, de conversar. Ao final, nós até ficamos amigos desse estudante, que era um estudante da FEA, né? E vocês vejam que em todas as fotos o Ponipucci está sempre risonho, né? Era aquela figura risonha e franca, como eu costumo dizer. O próximo, aí o Ponipucci com o Luiz Nunes, né? E acho que era mais um, vamos ver. Bom, bem, aí a trajetória, né, do quiabo, tá certo? Ao cérebro, né? O próximo, mais um. Bem, muito obrigado, Ponipucci. O seu exemplo certamente permanece. Muito obrigado.